Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, hoje vamos falar com um poeta, escritor, professor Sérgio Loz, que está aqui do meu lado. Vários prêmios de poesia no nosso estado. 7 ou mais livros de poesia que já lançou. Deve estar ainda mais um por caminho ainda vindo. 14? Você brifou ele, não foi fácil. E aí o professor Sérgio Loz será o nosso entrevistado para dar um pouco de brilho ao nosso programa, né, nesses tempos tão diferenciados. Professor, saúde, professor Sérgio. Olá, meu amigo Benito, uma alegria estar contigo. A gente agradece sempre a oportunidade que a universidade tem de estar aqui presente, participando desses debates importantes para a sociedade. Hoje, com muita alegria, aí, recebendo, né, o professor doutor Sérgio Loz, mestre em letras, doutor em desenvolvimento regional, diretor de programas e projetos de extensão e professor do IFRO, enfim. Tem uma lista extensa aqui, vamos querer saber um pouco da vida dele, do trabalho, e é sempre muito bom a gente discutir, falar de literatura, falar de poesia aqui no nosso estado. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, para conhecer a vida e obra do professor Sérgio, né, você é meu convidado hoje aqui, mas só depois da vinheta. Por favor, a vinheta. Bem, vamos lá. Professor Sérgio Loz, me explica uma coisa. Como é que a poesia aconteceu na sua vida? Já fazendo um parâmetro, né, de como ela aconteceu, como é que o senhor chega até aqui, a sua trajetória de vida enquanto poeta? Pergunta interessante, porque a poesia ninguém programa que vai ser poeta um dia. Então ela nasce ocasionalmente, numa determinada época da vida, e aí quando as pessoas têm mais interesse e quando isso é associado com um pouquinho de talento, né, com um pouquinho de dom para desenvolver as artes literárias, acaba prosseguindo, continua a produção. Mas poema ou poesia, a construção se dá baseada em dois fundamentos. Um primeiro fundamento é a inspiração, um certo dom, como eu falei, que é próprio, todas as pessoas podem ter, e a técnica de produção. Então tem muita gente boa aí, muito poeta que ainda não se descobriu. Por quê? Falta nas escolas, principalmente, falta em casa um hábito, uma prática maior de leitura literária. Principalmente nos últimos tempos, em que nós estamos perdendo muito o costume, né, a prática, o cotidiano de fazer leitura não só de poesia, mas de qualquer produto literário, principalmente as obras de referência. Então, a poesia, para mim, nasceu a partir de algumas experiências, algumas manifestações cotidianas mesmo. Algumas pessoas, às vezes, pediam que eu escrevesse por ser professor, pediam que eu escrevesse mensagens, cartões de Natal, coisas assim. E até carta de amor para as namoradas pediam que eu fizesse. E não, era tudo pela amizade. Aí um dia um rapaz até me falou, olha, eu te agradeço muito por aquela carta que você me ajudou a escrever, né? Minha namorada assim ficou muito assim, agradecida, sensibilizada, chorou até, foi um momento assim muito especial na minha vida. A partir dali eu imaginei que poderia ter algum potencial aquilo que eu escrevia e comecei a produzir mais. E agora o grande impulso mesmo para eu continuar na minha carreira de escritor, que hoje eu posso dizer que sou escritor profissional pela grande quantidade de livros, né, que eu já tenho e outras escritas também,
Foi um concurso de poemas lançado em Jaru pela prefeitura e eu participei com alguns outros colegas do município e fiquei em primeiro lugar. Então, também foi uma outra comprovação de que eu poderia ir um pouco mais adiante e a partir de então eu comecei a escrever profissionalmente. O senhor também participou do prêmio, ou ganhou o prêmio Viagem Nestlé, não é isso? Conta um pouquinho essas premiações aí. O prêmio Viagem Nestlé pela literatura é outro daqueles prêmios que o poder público, as instituições poderiam implementar, criar, porque promove essa descoberta de talentos, incentiva a produção, a escrita, a leitura, enfim, tudo que incentiva a leitura escrita sempre é válido. Então, o Viagem Nestlé era um projeto que havia nas escolas, eu acho que se encerrou, se eu não me engano, em 2008, 2007, aliás, foi 2007 a última edição, eu participei dela também. Participei em 2004, 2005 e 2007. Na primeira edição de 2004 foi com alunos do ensino fundamental, nós ficamos em primeiro lugar pelo Norte. Em 2005 nós ficamos entre os 50 melhores pelo Norte também, ou melhor, no Brasil, entre os 50 melhores. E em 2007 ficamos em primeiro lugar de novo com alunos do ensino fundamental, e olha só, de uma escola da zona rural. Olha aí. É uma escolinha em que a gente associou o estudo, a leitura escrita, com uma melhoria do meio ambiente. Fizemos um jardim, um pomar ornamental na escola da zona rural, que não tinha nenhuma árvore em torno do prédio, para vocês terem uma ideia, né? Como que é, às vezes, a formação das pessoas, né? Que moram na zona rural e não tem uma árvore para descansar à sombra. Então, nós fizemos um jardim ornamental. Muito bem. Além da produção dos textos, claro. Professor, o senhor trouxe aí uns livrinhos, acho que é parte da cria, né? Isso. Gostaria que o senhor pudesse apresentar um pouquinho para a gente, assim... Não, mas antes de apresentar os livros, deixa eu fazer um comentário. Como é que tu conceitua a tua poesia? Porque toda obra tem conceito. E tem o discurso de defesa desse conceito. Como é que tu conceitua a tua obra? E aí tu diria que tu és um poeta. Bom, quase todo poeta é multifacetado, né? Ele escreve sobre vários assuntos. Mas ele tem um viés pessoal. Qual é esse teu viés? Qual é o teu conceito? Qual é o discurso da tua obra de afirmação? Bom, eu sempre digo, né, que a literatura ela tem que ter um poder de transformação social. Qualquer tipo de obra literária, além de servir de entretenimento, ela também precisa provocar uma reflexão crítica sobre problemas do dia a dia, do sentimento até as questões políticas e tantas outras que nós temos no cotidiano. Isso a gente chama de poesia engajada, né, que já tomou muita forma desde o modernismo, depois com o tropicalismo e outras vertentes da produção literária no Brasil e no mundo. Então, assim, é difícil hoje em dia a gente se classificar, né, como um tipo de tendência, né, porque a contemporaneidade ela se faz de uma mistura de vários estilos. Então, eu faço uma poesia que eu poderia até classificar como uma poesia popular, que não se prende a rigores de métricas e rimas, é uma poesia mais aberta, mais livre, e que procura sempre tocar em algumas questões críticas, não só em termos de política, mas em termos de comportamento, de se entender como pessoa, de se entender na relação com os outros. Então, é uma poesia mais crítica, de um modo geral. Agora, professor, pode retomar o... eu já vou aproveitar e fazer duas perguntas logo, porque... A primeira é que o senhor fale um pouquinho de sua obra, né? Eu sei que são muitos livros, talvez não dê tempo, mas, enfim, faça uma apresentação, por favor, para nós. É sempre muito bom a gente conhecer o trabalho de poetas aqui da região, né? Isso é fundamental. E o senhor, como professor de literatura, né? Como um escritor, o que é que o senhor pensa do que tem acontecido, em especial aconteceu recentemente aqui no nosso estado, no sentido de iniciarem uma tentativa de retirada de livros específicos de bibliotecas, ou porque tinham homossexualidade, ou porque, como foi dito, tinham palavrões, ou em outros casos, muito provavelmente pela inclinação ideológica do autor. Rubem Alves, por exemplo, foi indicado para sair todas as obras dele, né? Enfim, o seu parecer sobre isso, é bom ou é ruim para a sociedade
este tipo de censura literária nas escolas. Mas primeiro vamos falar do mais gostoso e depois a gente fala. Tá bom? Bom, assim, vou falar muito rapidamente, né? Não vou nem seguir uma ordem cronológica aqui para não ser muito burocrático, mas assim, os meus primeiros livros foram de poemas com temas diversos. Inclusive tenho, né, um amigo lá de Jaru, com quem eu me encontrava todo fim de semana, às vezes no meio da semana. Ele tinha um comércio, eu passava por lá. E ele é o cara que me ajudava a definir alguns temas para os poemas que eu escrevia no fim de semana, porque isso aqui são produtos de domingo. Então todo meu domingo praticamente era dedicado a escrever poema na época. Então eu fazia cada ano pelo menos um livro. E aí ele me desafiava: eu quero ver você escrever sobre tal coisa. Aí na segunda-feira eu já levava para ele ver. Então era muito divertido isso também. Então os 6 primeiros são de poemas, né? Esse livro aqui, por exemplo, se chama Ura, curioso, né? Então esse Ura aí tem múltiplos significados, né? É um sufixo de diversas palavras, né? Como ternura, brandura, etc. É uma gíria lá do Rio de Janeiro também que quer dizer fome, né? Vontade de comer muito intensa. E também eu criei uns significados também. Unidade referencial de amor, poderia ser, enfim. Então eu brinco com as palavras, né, dessa forma. Aí eu tenho também esse aqui que foi o meu segundo livro, Frutos da Reflexão, né, que é bastante diverso. Tem umas capas assim bastante provocativas, como vocês estão vendo, né, formas e substâncias também. Isso aí é arte de capa de colegas meus também. Então é o Paulo dos Santos, que era meu colega professor, foi colega de curso de letras, o Arnaldo, falecido, né? Que Deus o tenha, também produziu algumas capas. Aí esse aqui é o Amor que Cresce, também, que é um pouquinho mais focado em temas românticos. Aí eu tenho aqui também Quando as Rosas Sangram, em que há alguns poemas em que eu falo muito da natureza da mulher. Então a rosa aí tem um dos significados é a figura feminina. Depois eu escrevi 2 romances, né? Entre Isto e Aquilo. Aliás, desculpa, esse aqui é um de crônicas, Entre Isto e Aquilo. E aí eu toco nessas temáticas como essa que você citou aí. Inclusive aqui tem uma crônica que é uma conversa entre 2 cachorros falando de literatura, depois de encontrar umas peças no lixo. Aí eu tenho o meu segundo romance, que é A Feirinha, que é baseado em fatos reais. A Feirinha era um espaço de Jaru em que havia muita prostituição, violência. Era a época do garimpo em Rondônia, e aí as pessoas se reuniam ali para beber, e aí surgiam mortes, brigas, tráfico, enfim. Era um espaço assim de sobrevida e também dessas atrocidades que acontecem no meio social. Então, eu conheci de perto muitas pessoas e fiz um romance, inclusive a personagem central era uma pessoa de lá. Olha aí. É a Detona, que eu chamo de Betona. Enfim, mera coincidência não, né? E aí eu tenho também um livro de linguagens, em que eu trato de questões de linguagem, sem erros nas redações, nas produções de texto. Isso é baseado em erros que eu via que meus alunos mais cometiam em sala de aula. Eu escrevi em forma de crônica também, umas orientações para a correção desses erros. Aí tem um outro romance que eu não trouxe, eu tenho também outras produções não literárias, né, que são 2 livros didáticos que eu escrevi para a Rede Federal de Educação, que é a Metodologia do Ensino e da Pesquisa, em cursos técnicos. Tenho também 2 livros organizados com colegas professores, em que a gente trata de questões de educação ou correlatas. Excelente. E a segunda questão, então vamos lá. Qual o sentido, né, dessa recolha, desse pedido de recolhimento de materiais literários das bibliotecas e também materiais de baluartes, né, da educação, como Rubem Alves, Paulo Freire e tal? Então eu já começo dizendo que é trágico. Primeiro porque pensar numa literatura que não trate de questões polêmicas, que não trate de questões que devam ser discutidas de alguma forma desde a criança até o adulto, tornar a literatura pueril, artificial e sem verossimilhança. Então, uma das características da literatura é a verossimilhança, é conseguir discutir de uma forma inventiva aquilo que é real. Então, assim, acho que essa tentativa de recolhimento de material
pode ter surgido por um desconhecimento do significado que esses livros têm de verdade, porque não se conhece um livro por ouvir dizer, ou por ler um trechinho, um resumo, ou ouvir o que alguém disse. Então, grandes obras, obras mais complexas, precisam ser lidas para ser compreendidas. E eu garanto que quase todas aquelas obras que estavam na lista, né, ou em listas aí que às vezes mandam recolher, grande parte delas, pelo menos, eu li e posso dizer que não tem nada de afetação moral das condições de vida das pessoas. Então, primeiro, então, eu acho que pode ter sido o desconhecimento mesmo do sentido da literatura ou daquelas obras. E segundo, pode ser também uma tentativa de se criar um argumento, um novo estado de coisas, como se o novo por si mesmo bastasse, sem fundamento. Então, felizmente, corrigiram o erro antes aqui no Estado, né, em relação ao recolhimento dessas obras. E destaco aí Machado de Assis, que sempre foi lido. Eu sou professor há mais de 30 anos, sempre li Machado de Assis, sempre pedi para ler, dentro, claro, uma obra adequada à idade, porque Machado de Assis tem uma vasta literatura. Então, se a gente pegar aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, é obra para... Lógico que eu não vou pedir para um aluno de ensino fundamental ler, porque é muito complexa para o nível de formação. Mas é uma obra para ser lida por aluno do ensino médio. E aí a gente tem outras obras, né, que, enfim, que são orientadas conforme as características da idade e também o que se quer desenvolver, né, dentro da escola. Então, infelizmente, são movimentos que a gente tem assistido e é muito importante que nós debatamos esse assunto para que essas situações não se repitam e não se naturalizem, porque de tanto ver o erro, o mal prosperar ou um problema acontecer como se fosse correto, as pessoas começam a naturalizar e achar que é normal. Então, retira-se um direito, as pessoas não reagem, fica a porta aberta para se retirar outros direitos. O senhor gostaria de compartilhar conosco, assim, e outra coisa, como é que faz para ter acesso ao material? Tudo tu vai responder no próximo bloco, tá bom, Guilherme? Tá bom. Então, continue conosco. É jogo rápido. É num lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, de volta, né, com o nosso programa. Estamos aqui hoje falando de poesia com o professor Sérgio Loss. Mas, antes de eu dar continuidade, vou chamar um parlatório, tá? Por favor, eles, o vereador lá, por favor.
Primeiro, uma alegria muito grande estar no programa, te agradeço sempre pela atenção. Eu acho que esse evento é um evento maravilhoso, né? As mulheres na política, fomentar as mulheres na política, incentivar cada vez mais ter essas mulheres na política. Então, essa união do partido, essa união da prefeitura com o partido, com as prefeituras aqui, ele também afirmando que continua no PSDB, é uma alegria muito grande para todos nós da direção do partido PSDB. Naturalmente, a reeleição é natural, eu falo a reeleição do prefeito, a reeleição dos vereadores que já estão no mandato, é um caso, eu acho, natural. A população vem aí acompanhando o nosso trabalho, e é lógico, se tiver feito um bom trabalho, volta, se não tiver, não volta. Então, nosso trabalho está à disposição da população e o nosso nome também à disposição do partido para concorrer à reeleição. Professor, faça as honras. Eu gostaria que o professor Sérgio Lores pudesse tanto compartilhar um pouco da sua obra, que escolhesse depois um poema mais para o final, mas poder falar um pouquinho como é que está o cenário da construção poética aqui no Estado, lá no IFRO, como é que, se vocês estão trabalhando alguma coisa nesse sentido, se tem alguma iniciativa nesse sentido. Muito bem. Eu gostaria só de retomar aquela questão da censura, que é uma observação muito importante. Essas tentativas, né, de impedir alguns direitos, às vezes de recolher material, de dizer que o material serve ou não serve para alguém. Enfim, essas coisas acontecem, né? Não devem ser regulares, mas acontecem aqui e ali, aconteceu no Estado também. Mas o importante é reconhecer esse erro e corrigir. Então, assim, fico muito feliz que tenham voltado atrás do ato e reconhecido que, de fato, estava havendo um equívoco. De obras de renome nacional. E as obras permaneceram onde deveriam estar, lá nas escolas, né, para que todo mundo possa desfrutar. Porque a literatura é um instrumento de formação, é um instrumento de aprendizagem, é um instrumento de libertação das pessoas, de melhor reconhecimento de si mesmas. Então, as grandes transformações na vida das pessoas, as grandes análises dos grandes temas sociais, né, pessoais, coletivos, sempre tiveram um grande desenvolvimento, uma grande representação a partir da literatura. Então, a literatura denuncia, ela ajuda a compreender, ela traz, por meio de simulações alternativas para tudo que acontece. E para que ela seja melhor aproveitada, é muito importante que seja trabalhada desde o ensino, desde a infância. Eu, por exemplo, o meu filho, eu li a literatura para ele na barriga da mãe. Então ele nasceu ouvindo isso, nasceu no meio de livros e assim desenvolveu uma sensibilidade muito grande. Então ele tem uma leitura escrita, né, muito boa. Eu acho que grande parte se deve também a isso. E isso é patente, né? Todas as famílias que investem em leituras desde cedo têm os seus filhos com melhor desenvolvimento na escola. Então fica aqui o meu apelo, pais, por favor, coloquem os seus filhos para lerem muito, vários tipos de obras, né? E no IFRO a gente valoriza muito isso, tanto que temos, por exemplo, um concurso de poemas, que se chama Entre Nós, Expressão Literária. Essa ideia de Entre Nós é de juntar todo mundo mesmo por um grande feito, que é a produção literária. E é também nos entre nós, quer dizer, entre um e outro, entre uma coisa e outra, que vamos descobrindo alternativas, possibilidades também. Então, esse concurso começou em Ji-Paraná em 2009, quando eu estava lá como professor, sou de lá do campus ainda, estou a serviço da reitoria. E depois, quando eu vim para a reitoria, eu trouxe esse concurso para ser executado por todos os campi do IFRO, e em 2018, 2019, ele passou a envolver todas as escolas do Estado. Em 2018, tivemos algumas escolas de fora participando. Em 2019, infelizmente, não houve nenhuma escola fora do IFRO, fora dos campi do IFRO participando. Então, fica aqui o meu apelo também. Secretária de Educação, eu enviei bastante e-mail, né? Eu peguei endereço de e-mail de praticamente todas as prefeituras, quase a metade voltaram por causa de erro de endereço de e-mail. Outra parte não voltou e eu não tive nenhuma resposta. Então, fica o meu apelo, né, para que as prefeituras, a Secretaria de Educação, dê um incentivo, né, para as escolas participarem nesse ano novamente. Então, é um concurso que acontece como fase local nas escolas. Cada escola faz o seu trabalho, porque o mais importante não é o concurso, o mais importante é o trabalho que começa em sala de aula como oficina de leitura escrita. Um estímulo, né, exatamente, para aprendizagem. Todos os professores são orientados a trabalhar nas suas aulas de língua portuguesa, artes, até outras também, porque a literatura pode ser transversal.
desenvolver o trabalho nas salas de aula, fazer as seletivas nas escolas dos melhores textos, porque a gente precisa de um número limitado, né, no final. E aí cada escola envia a relação de pelo menos 10 de cada categoria, 10 de nível médio, 10 de nível superior e 10 de servidores que também participam. E aí nós fazemos uma seleção intermediária a partir daquelas notas que já chegam para a gente e selecionamos os 40 melhores para uma final. Olha aí. E essa final é, sim, de fazer escorrer lágrimas, de fazer as pessoas flutuarem, porque realmente é emocionante quando chegamos ao final com esse trabalho. Então fica aqui o convite, nesse ano vamos ter novamente concurso, vamos fazer editais, divulgação e estamos à disposição para discutir sobre isso. Perfeito. Bom, nós temos ainda 3 minutos de programa que é para você nos brindar com um pouco da sua poesia. Bom, para engrandecer o programa, então, vou declamar um poema inédito aqui. Olha aí. Que ainda não publiquei, que está aí no conjunto de textos que eu pretendo colocar no próximo livro. Estou muito sem tempo agora, a gente teve até nesse trabalho do concurso de poemas, um colega que fez um poema chamado O Lattes Comeu Minhas Poesias. Porque a gente produz tanta ciência, projeto, artigos, e acaba não tendo muito tempo mais para literatura. Qual é o nome da obra que vai ser pronunciada? Não, ainda não tem título, porque ainda estou produzindo, estou reunindo, falta muito material para produzir ainda. Vamos lá. Esse poema se chama Contestação, já que estávamos falando disso. Contestação pela potência e não pela patente, pela consciência e não pela miragem, pela coragem e não pela incitação, rompendo correntes, retirando mordaças, com sensibilidade, respeito e altruísmo. Contestação para a redução das desigualdades sociais, para a manutenção do acesso às universidades, para a equidade entre gêneros, raças, origens, pelos que usam a capacidade de transformação em favor de um país democrático. Contestação fundamentada, revisão histórica, base científica, esclarecimento, coragem. Coragem para lutar em favor de si e dos outros, mas não por meio de sensacionalismos, verborragia apelativa ou acusações sem provas. Contestação em todos os meios, no lar, nas escolas, nas igrejas, nos sindicatos, associações, cooperativas, comunidades, ruas. Contestação pela consciência do lado assumido, da direção a seguir por um caminho em construção. Contestação sempre, revolução mesmo que tardia, contra os muros que nos separam, mentiras que nos cegam, intolerâncias que nos ofendem, políticos que nos amarram. Contestação como estratégia, reação às evidências, resposta coletiva à dominação de grupos. Há um monstro que cresceu entre nós, alimentado por desilusões, escândalos e medo, mas que está ficando combalido, à medida que também cresce o nosso poder de contestação, por meio de palavras, gestos, atitudes. O monstro da opressão caminha pesadamente, com promessas de separatismo entre os dentes, fogo de dominação nos olhos e ânsia por poder, enquanto as evidências parecem mistérios, por meio de discursos surdos e gestos cegos. Contestação, atitude, coragem, reação, contestação em favor de um país democrático e livre. Muito bem, parabéns. Pode fazer algum comentário? Eu acho que a poesia ganha mais significado quando ela está preocupada com a sociedade, né? Quando ela está envolvida com as questões, principalmente daqueles mais vulneráveis, dos que mais sofrem. Então, ao escutar aí essa poesia, poesia contestatória, né, em si mesma, fico contente porque artistas, professores, pessoas de bem precisam se posicionar em determinados momentos para ajudar a construção de uma sociedade. Parabéns, professor. Obrigado. Professor, já agradecendo a sua presença aqui, como é que é? Os poetas são as antenas da humanidade, né? Captam primeiro o que vir, o que há por vir. Eu espero que o senhor tenha captado isso alguns anos atrás, não agora, porque senão o pior ainda está por vir, né? Talvez não, né? Vamos lutar para... mas não depende só da gente, né? Chegamos num ponto em que somos mais telespectadores da história do que agentes dela. Que votar é apenas uma consequência que já vem quase que entabulada sobre como votarmos. Então, a democracia ela está muito relativa no nosso país hoje em dia. Mas parabéns pelo seu trabalho. Eu espero poder acompanhar o seu trabalho no decorrer aí dos tempos. Precisando divulgar alguma coisa, conte com o programa. E foi bonito falar um pouco de poesia. Eu estava me lembrando quais os poetas que eu lia quando criança.
Eu li os regionais do Rio Grande do Sul, mas a nível internacional me lembrei do T.S. Eliot. E aí eu parei para pensar um minuto enquanto você lia, de que o poeta é a nuvem benfazeja, né? Ela às vezes nos tira do escaldante por alguns instantes, para que possamos retomar o fôlego da jornada. Mas parabéns e obrigado aí pela possibilidade. Agradeço. Assim, esse tom, né, de crítica que eu mostrei por esse poema, e também isso pode ser, ao longo de toda a minha obra, for lida, se alguém, né, puder ler. Infelizmente não tenho à venda mais, tem alguns exemplares que eu às vezes mostro para as pessoas, né, que eu fazia pequenas tiragens, né, e vendia tudo praticamente em 30, 60 dias. Então eu tenho algumas amostras apenas, e não só isso, né? A obra, como eu falei, ela é muito diversa e são vários temas, a poesia é para tratar de tudo, né? Desde essas questões que mais implicam nas questões políticas, afetam a vida social das pessoas, até as questões mais íntimas, né? De sentimento mesmo. Obrigado, tá, meu querido. Professor, dá tchau. Muito bem, parabéns, professor, pelo seu trabalho, parabéns, Benito, por possibilitar um programa de televisão que fala de literatura em Rondônia. Obrigado a você pela sua audiência, até a próxima. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.